Nessa aula eu vou mostrar como empresários da climatização e refrigeração fecham serviços altamente lucrativos todo santo dia, usando apenas o tráfego pago correto e o WhatsApp. Obviamente não é todo dia que você vai fechar aí 30 máquinas para fazer a limpeza, 10 instalações, mas todo dia a gente fecha um serviço bom. Esses fechamentos eles acontecem sem você precisar ficar com aquela conversa infinita com o cliente ou precisar alguma técnica de venda específica para que o cliente entenda que precisa do seu serviço. São fechamentos diretamente no seu WhatsApp, onde a gente conversa realmente com quem já sabe que precisa do seu serviço e pode pagar pelo mesmo. Se a gente ficar implorando por indicação, atendendo um curioso que não tem dinheiro e ele só quer tomar seu tempo, até às vezes é um concorrente, ou sem você precisar ficar postando no TikTok, Instagram, para ver se consegue ter um pouco de atenção e fechar algum serviço, tá bom? O processo é para que as pessoas certas, elas fechem com você e procurem você. A gente vai aparecer somente para quem tem condição de pagar, quem precisa de mais de um serviço, então a gente vai ter poucos chamados, mas os chamados que fecharem, a gente vai conseguir fechar ali 5, 6, até 30 serviços com a mesma pessoa, empresas e etc. E a gente também vai conversar bem menos, porque a gente não quer conversar com todo mundo. A gente quer ter menos conversas, mais fechamentos e mais lucro no seu bolso. Isso não é teoria, é um processo que a gente aplica para mais de 300 empresas do ramo da climatização e refrigeração e a gente consegue gerar para elas chamados baratos e esses chamados baratos fazem com que a pessoa tenha fluxo e consiga fechar vários serviços e serviços com alto valor, não ficar na guerra por preço com outros empresários e nunca conseguir crescer. Nosso objetivo é simples, é fazer com que você trabalhe menos, tenha menos chamados, ou seja, converse com menos pessoas, mas consiga fechar serviços de alto valor ou vários serviços com o mesmo cliente, fazendo com que você tenha mais lucro por cliente, tenha mais previsibilidade e consiga de fato, ter ali o crescimento da sua empresa, conseguir contratar alguém, conseguir contratar mais funcionários, comprar alguma ferramenta nova ou até que você conseguir pegar um ponto físico na sua região. A gente sabe que esses investimentos são necessários, mas você só pode fazer quando você de fato tiver uma demanda recorrente ali de clientes que você sabe que vai entrar, tá bom? Como você pode ver aqui, a gente tem alguns cases de cliente que eu quis trazer para vocês verem. A gente tem esse cliente aqui que é o Tecnoterm, um cliente que trabalha com a gente há mais de 2 anos. Esse cliente, como você pode ver, a gente teve um total aí de 10 fechamentos dentro de uma semana de trabalho, onde somente um cliente foram fechados 4 manutenções e 4 manutenções para o outro dia. Na verdade foram 14 fechamentos, não foram 10 não. E vocês podem ver que de forma prática esse cliente ele chegou para mim, ele trabalhava sozinho, ele morava de aluguel e ele não conseguia de fato escalar a sua empresa. Às vezes chegava no inverno e ele não trabalhava, ele tinha que fazer Uber. E atualmente esse cliente ele já conseguiu comprar sua própria casa e ele consegue ter aí 14, 20 serviços dentro de uma semana sem precisar ficar chorando preço, sem precisar ficar preocupado se vai chegar, porque todo dia chega clientes novos para ele. A gente também tem esse cliente aqui, que é o Bom Itapê, que é um cliente que já trabalha com a gente há mais de 8 meses. E esse cliente ele trabalha uma estratégia um pouco diferente, onde a gente conseguiu trazer para eles serviços um pouco maiores, focados mais em instalação e um faturamento mais rápido. Então, como você pode ver aqui, semana passada ele faturou mais de R$ 2.000, que foi a semana onde ele tinha retornado porque ele parou os anúncios. Ele já agendou vários serviços para durante a semana. Por quê? Porque ele tem uma estratégia de recorrência que todo dia chega cliente para ele e todo dia ele agenda. Então ele não tem mais preocupação se ele vai amanhã trabalhar ou não, se ele vai conseguir pagar a parcela do carro ou não, ou se ele vai conseguir pagar aluguel, ou se ele vai conseguir fazer com que os empregados dele consigam trabalhar. Por quê? Porque com a nossa máquina de fechamentos, além dele fechar serviços bons, ele fecha todos os dias e não só para o mesmo dia, mas para as próximas semanas e próximos meses. A gente também tem esse cliente aqui, que é o SOS Climatização. Ele é um caso muito interessante, que é um caso que somente com R$ 30 investidos, ele conseguiu fechar 8 fechamentos. Então a gente conseguiu trazer para ele aí, foram uma média de R$ 1.700 faturados com R$ 30 investidos. Para você ver que o objetivo não é a gente somente fazer com que você tenha serviços, mas serviços que vão fazer você lucrar, colocar dinheiro no seu bolso e ficar tranquilo para você renovar com a gente, viver a sua vida, viver a sua família no geral. E cases como esse eu tenho mais de 300.
Eu tenho vários cases de sucesso que eu consigo trazer para vocês e vocês verem que de fato a gente consegue entregar resultado para os mais diversos modelos de negócio, para as mais diversas pessoas do Brasil inteiro. Não são só pessoas de São Paulo, Fortaleza, Recife, o Brasil inteiro a gente trabalha, e no Brasil inteiro, independente da época do ano, seja inverno, calor, a gente consegue gerar demanda, porque eu já sei como que funciona no seu mercado. E eu poderia mostrar mais pessoas, mas esse vídeo aqui não é para isso. Esse vídeo é para eu te mostrar como de fato isso acontece. É o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, a gente vai começar a explicar nossa estratégia de fato. A gente vai trabalhar com 3 pilares para ter resultado com o tráfego pago. Os nossos 3 pilares que a gente trabalha aqui na empresa mesmo, que a gente consegue replicar para todos os clientes, e é o porquê a gente realmente conseguir ter resultado e os clientes ficarem satisfeitos com o nosso trabalho. A gente começa principalmente analisando o que você trabalha e qual o serviço que vai te dar mais lucro. Porque não adianta de nada a gente investir em tráfego pago, trazer para você uma demanda enorme de público e você fechar bastante serviço, se esse serviço você cobra R$100. Se a gente fechar 4 serviços de R$100 por dia, você vai conseguir R$400 por dia. E você fechando aí, vamos dizer, 4 serviços todo dia da semana durante 5 dias, você vai ter 20 fechamentos, R$2.000 de faturamento. Se você tivesse fechado somente um serviço de R$1.000 a cada dia, você trabalharia menos, teria mais lucro e conseguiria ter mais faturamento. A média de um serviço a R$1.000 todos os dias, a gente fecharia R$5.000, mais do que o dobro, com 4 vezes menos trabalho. Então, essa parte estratégica ela é importantíssima para que você consiga, no final do mês, não estar morto de cansado e consiga, de fato, lucrar. Os exemplos que eu dou aqui na empresa são a diferença entre serviço de manutenção mais simples ou manutenção mais completa, ou você trabalhar ali uma instalação de um ar-condicionado maior, ou uma desinstalação e instalação. Esses serviços menores, como manutenção simples ou até a instalação de um ar menor, eles vão gerar para você aí um lucro muito pequeno, aonde se você trabalhar aí com 3, 4 instalações para um cliente, ou você trabalhar 2 instalações com 2 instalações, você vai conseguir trabalhar o menos, pela metade do que você iria trabalhar e conseguir faturar aí 4, 5 vezes mais com os resultados. Então a gente vai conseguir fazer com que você trabalhe menos e tenha mais faturamento. E para que a gente consiga fazer isso, você precisa mapear quais são os seus serviços, a média de preço, e também é ideal que você faça menos esforço para fechar. E geralmente o serviço de instalação, ele é um serviço onde a pessoa vai precisar colocar ar-condicionado na parede, diferentemente do que o serviço de limpeza de ar-condicionado, a manutenção preventiva, onde a pessoa ela vai te chamar, às vezes ela vai precisar ser trabalhada, vai precisar entender que ela precisa colocar e limpar aquele ar-condicionado. Então você tem mais esforço para menos retorno. Não vale tanta a pena você investir nesse tipo de serviço. Então, o que eu recomendo geralmente é fechar ali, focar em serviços que tragam uma ciência maior do cliente e também você consiga lucrar mais, para que o investimento ele valha mais a pena, o esforço ele vai valer mais a pena e você consiga de fato lucrar. A gente também vai trabalhar com o nosso segundo passo, que vai diretamente alinhado com o primeiro passo, que é o passo do público que pode pagar e precisa do seu serviço. É muito comum a gente trabalhar com tráfego e focar em gerar mensagem para as pessoas, sendo que você não ganha dinheiro atendendo o cliente. Você não é atendente, você é um prestador de serviço. Você ganha dinheiro prestando serviço. Isso é óbvio, mas muito prestador e muito cliente já chegou aqui na empresa falando assim, cara, a mensagem está muito cara. Esse mesmo cara fechando 5, 6, 8 serviços por dia com poucas mensagens. Isso é porque muitos dos prestadores de serviços têm na cabeça de quanto mais mensagem, melhor. Mas você tem que entender que quanto mais mensagem, você está conversando com mais pessoas. E quanto mais pessoas você conversa, menos direto você é. E quanto menos direto você é, você menos consegue converter os clientes. Vamos resumir de uma forma prática para vocês. É melhor você ter 5 chamados de pessoas que são de alto padrão da sua região e essas pessoas elas estão buscando instalação, do que você ter 15 chamados de manutenção de pessoas gerais da sua região que às vezes não podem pagar. Aqui você vai conseguir fechar muito mais clientes nesse mundo das pessoas com mais alta condição financeira do que você fecharia com aquele volume de pessoas mais gerais da sua região. Porque essas pessoas gerais, elas vão ter problemas diferentes, dores diferentes, condição financeira diferente, vão ter, às vezes, até uma mente diferente,
E tudo isso são porquês de você não fechar, diferentemente do público alto padrão. A gente vai trabalhar com pessoas que podem pagar pelo seu serviço, não vão chorar por preço, tem serviços de maior capacidade, ou seja, vamos dizer que você trabalha com geladeiras, são geladeiras maiores que vão precisar de um serviço maior, ou ar-condicionado, são ar-condicionados maiores que vão precisar instalar, às vezes até um ar-condicionado central, um cassete. E também são pessoas que você vai ter menos dificuldade para fechar, porque são pessoas que já entendem o mercado, já instalaram ar-condicionado em algum canto, ou já consultaram a geladeira antes. Então você vai ter aí de 5 chamados, 3 fechamentos, fazendo com que você tenha muito mais faturamento com menos trabalho do que se você tivesse trabalhado ali com 15 pessoas para cada uma, para você ter ali 10% de fechamento, fechar com 2, 3, até 4, mais ali um faturamento de R$ 100 por cada uma. Então nesse mundo que você trabalha conversando com muitas pessoas, com o serviço geral, você não consegue ter tanto resultado com o tráfego pago. E esse é o maior problema que a maioria das agências para climatização e refrigeração cometem. Gerar muito chamado, comunicar com todo mundo e fazer com que você feche até muitos serviços, mas serviços de baixo lucro e tenha muita conversa. Então não fica tão escalável. Você não consegue fechar muitos e muitos serviços porque você já está atolado conversando de 15 a 20 pessoas todos os dias. E a gente vai para a nossa terceira etapa, que é uma das etapas mais importantes, onde a gente vai conseguir atrair o público correto. Porque não adianta de nada eu selecionar um serviço de alto ticket, ou seja, eu vou trabalhar somente com desinstalação e instalação, ou venda mais instalação, eu vou trabalhar somente com o público alto padrão da minha região, se eu não vou gerar um criativo que comunique com essa pessoa. Ou vou gerar um criativo que vai comunicar com as pessoas aleatórias. Se eu subir um anúncio perguntando se o ar-condicionado dela parou de funcionar, vai chamar muita gente. Eu tenho que subir um anúncio sendo específico na dor do cliente. Nesse exemplo da instalação com desinstalação e para o público de alto padrão, você teria que trabalhar com criativos que falem o bairro da rede da pessoa, comece já falando o bairro da pessoa, ou seja, você aí que é de bairro tal, e esses criativos eles baterem na dor do cliente que quer desinstalar, instalar ar-condicionado. Então você fala para ele, tá precisando tirar o ar-condicionado de um cômodo e colocar no outro, mas a maioria dos técnicos não sabe como fazer, ou vão deixar um serviço porco, ou então você pode bater na dor também mas os serviços são muito caros, porque os técnicos cobram como 2 serviços. Aqui na empresa tal, a gente está com a promoção de desinstalação mais instalação somente até sexta-feira, onde a gente vai cobrar somente um serviço para você e você desenvolve em cima disso. A pessoa que está com esse problema, ela vai chamar você e somente ela, somente vai chamar você, pessoas de alto padrão, que a gente segmentou o bairro, somente pessoas que estão precisando desse serviço, porque a gente segmentou esse serviço, a gente citou você que está precisando desinstalar e instalar seu ar-condicionado. Então a gente vai conseguir ter um serviço de alto padrão. Muitas pessoas que estão com esse problema latente, não são pessoas que, não, talvez eu vá trocar o ar-condicionado para outro cômodo. Não, essa pessoa, você citou a dor dela, então ela está com essa dor latente. Então você não vai precisar convencer ela de fechar o serviço. Isso tudo por conta do criativo que de fato conversa com quem precisa do seu serviço. Então você vai ter pessoas que vão poder pagar pelo seu serviço, pessoas que sabem que precisam do seu serviço, e você vai focar em fechar serviços que vão te dar mais lucro. Dessa forma você conversa menos, conversa com as pessoas corretas, tem menos dor de cabeça para fechar e fecha serviços que vão te dar mais lucro. E para que não fique só na conversa, eu trouxe esse meu cliente, que é o Limpar, que antes eu dei o exemplo para vocês, vocês podem voltar o vídeo, que é o cliente que fechou 32 manutenções com somente um chamado, e como vocês podem ver, ele paga muito caro no chamado. Mas isso é porque a gente roda uma segmentação de alto padrão, onde ele falou para mim, Jonathan, eu quero rodar só empresas, e a gente rodou Google Ads e Meta Ads, rodando diretamente somente num raio de 1 km nos pontos centrais da região dele, no caso de Jundiaí. Ou seja, só no centro da cidade, só dentro de um condomínio, só dentro de uma empresa específica, uma empresa grande da região, para quando a secretária for pesquisar para fazer uma limpeza de ar-condicionado ou um orçamento, quando ela pesquisar, sabe quem vai achar aparecer em primeiro? A gente. Sabe quem é que vai insistir no Instagram mostrando que a gente faz aquele serviço que a secretária procurou? A gente. E consequentemente fazendo com que ele feche 32, 15,
oferece 6 serviços a cada chamado que tem. E vale a pena ele conversar com somente 8 pessoas durante a semana, ou seja, um pouco mais de uma por dia, ele consiga fechar aí 20 serviços por semana. Aqui é a prática do que eu estou falando para você. Ele tem poucas conversas, muito fechamento e muito lucro, porque é isso que foca. A gente não precisa focar em gerar muita mensagem para você, e sim focar no que realmente você precisa, que é fechar serviço com recorrência e de fato crescer a sua empresa fechando serviços que vão fazer ela crescer, serviços que vai fazer você lucrar e ter mais previsibilidade. A partir de agora você tem 2 caminhos. Pegar a ideia, tudo aquilo que eu falei e tentar fazer sozinho, gastar dinheiro com anúncio, testando se aquele criativo é o criativo bom, se aquele criativo não é o criativo bom, se você vai segmentar dentro de condomínios, dentro de empresas, somente bairros bons, se você vai excluir um bairro específico, ou se você vai somente focar nos bairros bons, se vai rodar aberto, se aquele preço ele é um preço bom, se aquele serviço é o serviço que de fato vai te dar lucro, se ele tem demanda. Ou se você vai gastar dinheiro com pessoas que vão só mandar mensagem, testando anúncios que vão só gerar curiosos para você e de fato gastar mais dinheiro, tempo e no final talvez nem conseguir resolver esse problema de depender de indicação, fechar serviços ruins, ficar nessa batalha de preço. Ou você pode estar fechando com a gente e eu pegar na sua mão, montar toda essa estrutura para você, entender qual é o melhor serviço, qual é o preço desse serviço, qual vai ser a projeção para a gente conseguir faturar isso, qual é a região ali que vai trazer o melhor resultado, qual é a estrutura que a gente vai conseguir testar para saber se é melhor rodar para condomínios, para bairros de alto padrão, para prédios, para empresas, rodar aberto, qual é a melhor estratégia, só bloquear as regiões de menor padrão, rodar para pessoas que têm iOS, para pessoas que são ricas. A gente vai conseguir entender qual é a melhor estratégia, vai subir para você os criativos e produzir, ou seja, eu faço a criação de vídeos e imagens para você, sem você me pagar nada adicional. A gente gera sem nenhum limite essa demanda de vídeos e imagens, então o que precisar a gente vai gerar. Modelos que já são testados e validados por mais de 300 empresas, ou seja, modelos que já funcionam, talvez até com o seu concorrente, talvez eu trabalhe com o seu concorrente, e você não sabe, que já gera resultado para mais de 300 empresas do seu ramo no Brasil inteiro, já é testado e validado, já sei que funciona, e a gente conseguir de fato trazer o resultado para você, mudar a sua empresa da água para o vinho, e a gente conseguir de fato escalar ela, tá bom? Se você está convencido e quer esse sistema rodando para escalar seus serviços, lotar sua agenda no WhatsApp sem dor de cabeça, quer terceirizar isso e falar, não, eu sei fazer o meu trabalho muito bem, mas eu não estou conseguindo ter demanda e vou colocar na mão de alguém para essa pessoa me gerar demanda e eu faço o trabalho que vier para mim, me chama, clica no link da descrição que está aqui embaixo, ou me chama no WhatsApp, manda a palavra clima, que eu mesmo vou te atender, a gente vai conseguir chegar no melhor plano para você. E todos os nossos planos são com 100% de garantia. Se a gente não fechar os serviços que a gente vai te prometer, a gente devolve o seu dinheiro e o seu previsto por contrato. Valeu!